Boa noite, queridos. Mais uma noite aqui com vocês no nosso culto de ensino de toda quarta-feira. Me digam se estão me vendo, me ouvindo, para darmos início a mais uma noite especial que o Senhor preparou para nós. Estou aqui com o grupo aberto, vou abrir também o YouTube aqui, para ver se vocês falam alguma coisa aqui no chat também, né? Estamos indo para o nosso quarto e último encontro. Vamos lá, gente. Deixa eu baixar aqui o volume para não me ouvir, né? Vamos lá. Cida, José Agostinho de Medeiros. Vamos ver no grupo do... Vamos lá. Tudo perfeito, diz o Tiago. Tudo certo, diz a Maísa. Tudo ok, diz o Roberto. Roberto, Maísa e Tiago. Boa noite. Marisa do Iveson. Cida do Pedro, Ivanete, Carol, Mônica, minha esposa, tia Jo e Meire e Júlio e Josiele do Jefferson. Glória a Deus, queridos, que está tudo bem então. Vamos hoje para o nosso quarto encontro, né? Esse que tem sido um estudo sobre a igreja primitiva ou a igreja apostólica, vamos dizer assim, né? Aquela ali do primeiro século. Então estamos vendo a primeira metade do livro de Atos dos Apóstolos, onde a gente vê a atuação dos irmãos ali ainda em Jerusalém, já começando a sair, a alcançar outros lugares, né, nesses últimos capítulos que passamos, tá? Vamos estar orando então, para que o Senhor nos ajude nessa noite. Já oramos aqui, né? Está eu e o Doug aqui hoje. Já oramos aqui nós dois, mas vamos orar junto com vocês agora, amém? Senhor Deus, te agradecemos por mais esse encontro, por mais essa noite estudando a Tua Palavra, Senhor. Obrigado por cada pessoa que está aqui conectada conosco, Senhor, para aprender mais de Ti, da Tua Palavra, do Teu ensinamento. Obrigado, Senhor, por aqueles que vão ver depois esse vídeo, enfim, que possam ser abençoados da mesma forma, Senhor, pelo alcance da Tua Palavra que é fiel, verdadeira e nunca passará. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Eu peço agora que o Senhor vá guardando a mente, o coração, a casa, os pertences, a família, tudo que cada um tem para que nesse momento seja reservado para aprender de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, me ajuda também, põe as Tuas palavras, Senhor, na minha boca, Senhor, que eu possa estar transmitindo o que Tu queres, meu Deus, através da ministração do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Então vamos lá. Jurandir, paz, querido, tudo bem? Deixa eu ver se veio mais alguém lá. A Mônica também deu uma boa noite lá no grupo do chat, aliás. Vamos nessa então. A gente está vendo os 12 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Falamos um pouquinho na primeira aula sobre a igreja, uma introdução, né? Sobre o que seria esse ensino. Eu quero saber de vocês, quem viu os outros 3? Escreve aí no grupo do WhatsApp ou lá no YouTube também, escreve eu vi, né? Os outros 3. Quem viu os 3? Quero saber, tá bom? Só pra gente ver como é que tá aí o acompanhamento de todo mundo. Se você, ó, o Roberto viu os 3, isso aí. O Xande também. Só para ver se vocês estão ligados aí em toda a história, né? Para não ficar com um negócio meio sem pé nem cabeça, tá bom? Alice, eu vi com bastante I, então ela viu bem visto assim, né? A minha esposa viu também, ela é obrigada, coitada, né? Ai, ai. Tás bonitinho hoje? Não, irmão, são seus olhos. Aqui vimos, a Gabi falou, então todo mundo viu na casa dela, glória a Deus. A Maísa viu, a Neiva disse boa noite, a paz. Menino, se eu vi, esse Roberto. Um pouco mais de cabelo que semana passada. Sim, os que tem crescem. O problema enfim, né? Não é a luz não, Doug. Eu estou realmente mais... Ah, tá, mais bonito? Pode ser, a luz. O Doug ligou umas luzes especiais, então, né? Todo mérito seja para ele. Os cabelos que tem, eles vêm bem, né? O problema é que são uns 12, 14 por aí só. A Ivanete viu 2, tá bom. Tudo bem, Ivanete, estás perdoada, né? Corre atrás, vai lá e vê o terceiro. O terceiro que tu não viu, né? Queridos, então a gente não terminou o capítulo 9. Eu vou falar um pouco aqui sobre a ressurreição de Dorcas.
E aí a gente depois já parte para o 10, que na verdade nós vamos partir para o 11, mas me aguarda que vai dar tudo certo, tá? Vai ser uma coisa meio pulada hoje, mas vocês vão entender no final. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36. Ó, o Júlio viu 3, beleza? É a minha versão Almeida, revista e atualizada. Não sei se interessa para ti, Doug, mas se não, só para os irmãos em casa, tá tudo bem, tá? Então, Atos 9, 36, nós vamos ler os 7 versículos aqui dessa história, tá? Vamos lá. Atos 9, 36 diz assim: Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas, resumindo, não adiantou nada. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de o lavarem, puseram-na no cenáculo. Como líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Eu vou parar um pouquinho, gente, só para a gente não perder o raciocínio, que eu sei que a leitura grande se torna complicado. Temos aqui uma mulher que se chamava Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Assim, ó, Tabita é gazela em aramaico e Dorcas é a mesma coisa em grego, tá? Então, traduzindo, né, para a nossa língua universal, que seria ali o grego na época, é Dorcas, né? Gazela, pelo jeito, irmão, era uma coisa bonita de se chamar alguém, né? A gente vê isso lá em Cântico dos Cânticos, né? Era um jeito bonito de se referir a alguém. Hoje, tu chama alguém de gazela, não é uma coisa muito bonita, né? Mas eu imagino que seja um apelido que foi dado para ela, né? Era uma coisa boa, né? Pelo que parece. E aqui, esse último versículo que lemos, a gente vê as senhoras mostrando as coisas que ela havia feito, né? E antes disso, no primeiro que lemos, fala sobre que ela era conhecida, irmãos. Conhecida não porque era famosa, porque era bonita, porque era rica, não. Pelas esmolas e boas obras que fazia. Então vamos já ficar com esse ensinamento, né? Que sejamos conhecidos pelos nossos feitos, né? Não por aquilo que a gente diz que é, ou por aquilo que a gente acha que é, ou por a gente se achar alguma coisa. Não, mas pelos nossos feitos, pelas nossas boas obras e pelas esmolas que fazemos. Deixa eu ver o que falaram aqui. Tá, beleza. Atrasada, Gigi, não faz mal. Não, tá tudo bem, Gigi, tá? Estamos começando agora. Mas deve ser outra coisa aqui que estão falando, né? Tá, é outra coisa. Assim, ó, ali está falando que as mulheres mostravam as roupas que ela fazia, né? E provavelmente doava. Eu queria que os irmãos entendessem que isso, naquela época, tinha um valor muito diferente do que isso é hoje, que já é uma benção. Já é uma grande virtude você ter alguém que costura e dê uma roupa, né? É maravilhoso isso. Muito bom. No entanto, hoje nós encontramos roupas, às vezes, num preço muito barato, então a gente não dá o valor devido, né? A essa referência aqui. Na época, irmão, roupa era um troço caríssimo, né? A tecelagem era um artigo caro. Então, quando alguém dava uma roupa para alguém, era um presentaço, assim, um grande presente. E era uma coisa que custava muito dinheiro. Então, a gente via que ela, além de ser querida por todo mundo, era generosa, né? No dar, no ofertar, enfim. Tá? Vamos continuar aqui. Versículo 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Irmãos, eu queria dar um foco aqui no versículo 42, que eu acho que é a chave
de toda essa informação aqui, né, falando para nós desse milagre, né, que Deus agiu por intermédio das mãos de Pedro, mas a Bíblia diz que isso foi conhecido e muitos creram no Senhor por conta disso. Então, essa deve ser sempre a nossa motivação quando nos prestamos a fazer qualquer coisa, né? Principalmente aqui, uma coisa sobrenatural como essa, né? Eu vou ler o 42 de novo. E isso se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Esse é o propósito, irmãos. Lá no 35, na história de Enéas, é parecido, fala assim, ó, 35, não lemos agora, lemos quarta passada. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então, todas essas ações, eu estou sendo repetitivo nessa informação, porque isso é o evangelho de verdade. Sabe, irmãos, o fato de se ver um sinal e aquilo ser o instrumento para o qual se crê no Senhor, se converte ao Senhor. Sempre é assim, sempre tem que ser assim. A nossa busca não é pelo milagre, a nossa busca é pelo Senhor, né? É claro que o Senhor faz milagres, sim, mas o nosso propósito é o que o Senhor é e não o que Ele pode oferecer. Coisa triste é um filho interesseiro, né? Aquele filho que só se dirige ao pai quando ele quer alguma coisa, só fala macio com o pai quando ele quer alguma coisa, só trata bem o pai quando ele quer alguma coisa. Isso na vida física, assim, normal, familiar. É triste isso. O pai sente isso. O pai não é trouxa, né? Ele percebe, tá falando comigo, o que deu? Quer alguma coisa? Quer dinheiro? Né? Agora, aquele filho que vem e abraça e quer a companhia, quer a conversa do pai, quer a parceria do pai sem nada em troca, só pela mera presença, irmãos, isso tem outro valor para o pai. E é isso que o Senhor busca de nós, que nós sejamos filhos presentes, né? Posso dizer assim, né? Filhos mesmo e não sanguessugas, né? Então, o propósito dos sinais sempre é conduzir as pessoas a Cristo. Os sinais são para dar autoridade ao apóstolo, ao discípulo, enfim, o pregador em questão, né? Então, eles sempre são para dar autoridade, porque a Tabita, irmãos, a Dorcas, hoje ela está morta, né? O Enéas que se levantou está morto, né? As pessoas morreram, né? Mas a palavra do Senhor está até hoje conosco, né? Aquilo que é vida de verdade, aquilo que é vida eterna, está até hoje conosco, irmãos. Amém? Então, que o nosso, né, basicamente, né, que as nossas atitudes sejam para glorificar o nome do Senhor e levar pessoas a Cristo, e que sejamos conhecidos pelas nossas boas obras, por aquilo que a gente faz com o olhar no próximo, no outro, naquele que está do meu lado, né, que muitas vezes eu nem enxergo, né? Estou tão preocupado com a minha vida, com os meus interesses, com os meus propósitos e projetos e tudo mais, e eu e a minha família, e aí, né, os outros que se lasquem, né? Irmãos, que não seja assim. Dorcas provavelmente tinha família também, mas ela não cuidava só da família dela. Ela cuidava de todas essas viúvas aqui, né? Deixa eu ver se falava em viúvas no começo. Aqui não fala, mas depois fala, né? Conduziram para o cenário e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Então, essa atitude para com a viúva era com certeza um ato de caridade, porque já falei para vocês que a viúva ela não tinha uma fonte de renda, né? Então, ela precisava da ajuda do outro, né? E Dorcas era esse outro, era o próximo. Dorcas era o próximo, né? É tremendo isso. Amém, queridos? Então, finalizamos o capítulo 9. Isso aí era a tarefa da semana passada, tá? É o saldo que sobrou, mas amém, né? O Senhor sempre quer falar conosco. Então vamos agora para o capítulo 10 e na verdade nós vamos para o capítulo 11. Eu vou pular o 10 todo. Eu vou ler um começo do 11 e depois eu explico todo o 10, porque é meio que a mesma coisa, tá? Então nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 1 ao 18, tá? É bastante.
Talvez eu pause e tal, para vocês não se perderem aí, né? Mas também estão aí sem fazer nada, não custa ler também. Ó, aqui nós temos a defesa de Pedro. Vou ler, depois eu explico tudo. Atos 11:1 diz assim: Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Já explico. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope, orando, e, num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes e, de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo logo: também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Eu não parei, né? Li direto aí, mas é porque não dá para parar, não. Assim, ó, esse relato detalhado de Pedro aos irmãos da circuncisão mostra essa nova fase que estamos entrando desde quarta passada. Quarta passada eu falei do ponto de virada, né? Nomeei o episódio assim, né? Hoje eu nomeei como o Evangelho para Todos. É mais ou menos a mesma coisa, a gente está mais ou menos no mesmo tema, desde quarta passada, discurso e apedrejamento de Estevão, e o que isso acarretou. O apedrejamento de Estevão foi uma das melhores coisas que podia nos ter acontecido, assim, fora para Pedro, né? Para nós, assim, foi uma benção, né? Por quê? Porque fez com que a galera se espalhasse, os irmãos se dispersaram por causa da perseguição, por causa disso que aconteceu com Estevão. Então, aí, irmãos, eles foram fazer aquilo que Jesus tinha mandado fazer, eles não estavam fazendo, que era ir por toda a Judéia, Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. Então, eles começaram realmente a se espalhar, não muito porque eles queriam, mas porque foram obrigados a fugir. E aí, então, isso foi acontecendo. Pedro já havia feito um discurso falando que Deus é para todos e que Jesus é para todos os povos e coisa arada, mas eu falei aqui com vocês que ele não tinha muita noção do que ele estava falando. Quando o Espírito Santo nos toma para falar alguma coisa para alguém, isso às vezes acontece. A gente fala e não sabe muito bem o que está falando, porque às vezes não compete muito a nós, compete ao ouvinte, né? Tanto é que a pessoa às vezes vem e fala: poxa, aquele dia que tu falasse tal coisa e tal coisa e tal coisa, e tu fala: não, mas não falei isso, né? Mas falou, é que tu não se lembra, mas para a pessoa aquilo, né, teve um valor diferente. Então ele fez aquela ministração falando que agora, né, Jesus é para todos os povos e tudo mais, mas na verdade ele não tinha entendido ainda. O que acontece? Ele estava hospedado, agora eu vou explicar a história. Ele estava hospedado na casa de um cara chamado Simão Curtidor.
não é que o cara curtia a vida, não é isso, tá? Ele era curtidor de couro, provavelmente, né? Aquela pessoa que preparava o couro. E aí ele estava ali hospedado e tal, e ele estava orando lá em cima de um terraço, e ele teve essa visão num êxtase, ele falou, né? Como se fosse assim num arrebatamento de sentidos assim. E ele viu esse lençol descendo do céu com animais que o judeu não comia, né? E aí Deus falou para ele, Pedro, mata e come. Ele falou, jamais, jamais, eu nunca comi coisa impura, né? Ele devia ter porco, devia ter frango, não sei se os judeus que não comem, sei lá, tudo ali que rumina, sabe quando a Bíblia fala lá em Levítico, né, dos animais impuros e tal, tinha todo esse tipo de animal dentro do lençol na visão dele. E ele falou, não, jamais eu vou comer coisa impura. E Deus falou assim para ele, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Então, do que é que o Senhor está falando? Ele está falando sobre os outros povos. O assunto ali não é comida, tá? Não é comida, que agora está liberado ou que não está liberado. O assunto não é esse. É uma figura de linguagem isso ali, né? Ele está falando que é para eles anunciar a palavra para todos. Não fica fazendo seleção para quem que eles vão pregar. Tanto é que vai chegar homens aí te procurando, né? E é para tu ir na casa de um homem gentil, porque as boas obras deles, as esmolas, subiram como memorial diante de mim, né? Então, eu quero alcançar esse homem chamado Cornélio, né? Então, não hesitem com eles. É o que mais ou menos assim a história. Aí Pedro foi, né? Depois dessa coisa tão clara, ele foi, chegou lá e disse, olha, para começar, eu não queria nem estar aqui. Não é assim, mas é quase isso que ele falou. Ele disse, ó, vocês sabem, mas o judeu é proibido de comer junto, de entrar na casa do gentil, né? Até eu achei ele meio grossinho assim nisso, né? Não precisava ter falado. Mas ele quis deixar claro assim, ó, que era sobrenatural o que estava acontecendo ali. E, enfim, ele começou, daí o Cornélio falou, não, mas tu estás aqui porque eu mandei te chamar, porque um anjo apareceu para mim de um jeito resplandecente e falou para eu enviar, não sei o que é para tu vir e tudo que tu falar nós vamos escutar. Aí é aquele prato cheio, né? E aí Pedro começou a discorrer e falar tudo sobre Jesus, que é o nome pelo qual nós somos salvos. Não é bem assim, mas vocês lêem lá depois, é mais ou menos isso. Ou seja, Normélio, Cornélio não era salvo. Tá? Cornélio, ele era uma pessoa já que tinha um temor, que era piedoso. Né? Ou seja, ele já tinha algum contato com o judaísmo, eu creio, porque conhecia a Deus Jeová, né? Ou com qualquer outra pessoa, ou sobrenaturalmente o Senhor se revelava a ele de algum jeito. Era um homem que já fazia orações, né, de boas obras, piedoso, que fazia esmolas. Tudo isso são boas práticas que de algum jeito preparam o nosso coração para receber a palavra. Se você está totalmente fora assim, cara, tem que ser assim um choque de realidade para tu cair em si, né? Mas Cornélio parecia assim que já estava esperando por uma coisa. Ele sabia que faltava uma coisa, né? E o Senhor mostrou aquilo para ele, e aí a coisa que faltava era a ministração de Pedro. Por que que Deus não se revelou e falou tudo de redondinho para ele? Para que precisou de Pedro, né? Eu não sei, mas às vezes eu penso que esse negócio foi mais para Pedro do que para Cornélio, sabe? Talvez tenha sido, ou talvez aquilo que eu falei, né, a quarta passada, às vezes um jeito de a gente conhecer o pai é conhecendo um irmão primeiro, né? E aí através do irmão, o irmão mostra o pai, talvez. E eu sei que foi assim, né? Como diria Chicó e João Grilo, né? Só sei que foi assim. E aí, irmãos, aconteceu ali, enquanto ele ainda falava, isso acontece às vezes com Pedro, né? Enquanto ele fazia tal coisa, Pedro ainda fazia, né? E Deus vai... Então, assim, falando na palavra, né? Pedro ainda falava e o Espírito Santo desceu sobre eles, né? Irmãos, isso foi maravilhoso ali. E aí eles ficaram assim com dúvida zero, né? Se tinha algum pingo de dúvida, se era para... Deixa eu ver o que está escrito aí. Atento aqui. Pois é, Zé, que negócio é esse de botar um cachorro quente aqui no grupo?
Ah, somente retirada. Deixa eu ver como é que tá o YouTube também. Tu tá acompanhando o chat do YouTube? Se tem alguma coisa ali, mano? Ó, irmão José disse que viu. Ó, beleza também. Fechou. Obrigado, mano. Agora que eu vi aqui. É, voltando lá, e aí, então, ele falava ainda, o Espírito Santo desceu sobre eles receberam o Espírito Santo antes de ser batizado, né? Ou seja, no meio da pregação. Aí ele falou, cara, quem que vai negar a água para eles? Se eles receberam o Espírito Santo assim como a gente, né? E aí tá, aí Pedro batizou o Cornélio, a família do Cornélio, os amigos íntimos de Cornélio, porque Cornélio era o cara assim, bem relacionado, né? Ele já chamou Pedro, mas também já chamou os amigos tudo, a família toda, e disse, ó, tem aí um manjar vindo do céu, vamos vir tudo aqui para casa para receber tudo junto. E glória a Deus, já fez um grupo caseiro, né? Já rolou batismo no Espírito Santo, já rolou batismo nas águas. Cara, aquele dia deu fruto o negócio, né? E aí, enfim, né, o evangelho a partir de Cornélio, ele deu essa novo start, entende? Porque antes, basicamente quem era alcançado, assim, de uma forma geral, eram os prosélitos, assim, as pessoas que eram de outro lugar, mas tinham uma crença no judaísmo, né? Como a gente viu um pouco lá na Samaria, tal, né? O próprio eunuco lá com Filipe, que já cria, né, no Senhor, tanto é que havia ido para Jerusalém e tal, então já era assim um judeu convertido, vamos dizer assim, né? Não, um prosélito mesmo, né? Convertido ao judaísmo, né? E aí, irmãos, aqui não, aqui a gente tem um completo gentio, a pessoa assim que era crua, né? E o Senhor começa a fazer, então, a gente vai vendo que apesar de Paulo ganhar um protagonismo maior ali do 13 para frente, como o apóstolo dos gentios, o primeiro a fazer isso assim de forma bem integral foi Pedro, tá? Então isso mexeu muito com Pedro. E quando ele volta para Jerusalém, ele subiu a Jerusalém, né? Lembrando que ele estava ali naquelas regiões mais litorâneas do Mediterrâneo, né? Que era Lida, Jope, e aí foi para Cesareia, que era a casa de Cornélio. Ô Doug, vamos tentar botar aquele mapa que eu separei. Eu não sei se tem Lida e Jope ali, mas eu quero mostrar para vocês, irmãos. Eu separei um mapa para um outro momento, mas o Doug vai botar aí na tela. Já está na tela assim como eu estou vendo assim? Tá. Ih, não vou enxergar. Tchau, eu pego ele aqui na mão, peraí. Vamos ver, vamos ver. Aqui. Deixa eu ver se já tem Lida e Jope aí. Não, só está escrito Tiro e Judéia. Mas vamos dizer que é perto de Tiro, tá? No cantinho ali, perto da Judéia, onde está escrito Judéia. Vocês já deviam saber onde é que é a Judéia. Tanto eu mostro o mapa. E os outros irmãos também. É perto de Tiro ali, um pouco para baixo é a Cesareia. Ali tem Jope e Lida também, que foi esses lugares onde Pedro passou, voltando lá daquela comitiva que tinha ido para Samaria conferir se a obra de Filipe era genuína ou se ele estava só fazendo bagunça, tá? Então você tem que entender a história toda, tá? Então ele estava voltando para Jerusalém e aí, eu vou ler o versículo 11 de novo, não, versículo 1 do capítulo 11 de novo, diz assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram. Enfim, então é isso mesmo, ele voltou para Jerusalém então, que foi de onde ele saiu inicialmente lá, e aí os que eram da circuncisão, porque ainda havia irmãos agora convertidos em Cristo, que diziam que ainda requeriam a circuncisão dos novos fiéis. Então eles acreditavam que era um procedimento que ainda devia ser feito, tá? E, enfim, aí eles questionaram, né? Que negócio é esse de tu entrar na casa de gentio? Que negócio é esse, cara? Né? De tu comer junto com os pecadores? Ele falou, gente, até o Espírito Santo eles receberam. Quem sou eu para negar a água, né? Se Deus abençoou, se Deus fez, né? E assim é, irmãos, com a gente, com os outros que nos cercam, e tudo aquilo que a gente acha que não pode, não deve, não é merecedor, irmãos, não tem isso. Se o Senhor alcançou,
está alcançado, por mais que a gente discorde, entendeu? Por mais que você olhe e diga assim, não, esse ali não merece, né? Esse não merece um pingo da misericórdia de Deus. Não é você que decide, graças a Deus, nem eu, né? Quem decide é o Senhor. Amém? Tomara que eu esteja me fazendo compreender. Vamos do 19 ao 26 e depois vamos para o 12. 19, vamos lá. É bem legal isso aqui. Presta atenção, tá? É aquele trecho que, se a gente ler corrido, a gente não vê uns detalhes assim importantes e eu quero ver eles aqui com vocês, tá? 19 diz assim: talvez eu pare no meio, talvez não pare. Vamos ver. Deixa eu tomar uma água, vocês segura aí, peraí. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Seguro Antioquia aí, tá? Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Ou seja, por enquanto, evolução zero, só Cornélio e a família dele, né? O 20 é bom. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Eu vou ler tudo, depois eu vou voltar aqui, tá? A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Já está falando de Barnabé, tá? E muita gente se uniu ao Senhor. Vou ler tudo. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Gente, tem muita coisa, a gente podia ficar só aqui hoje, de tanta coisa boa que tem, mas não, tem tempo, vai dar. Assim, ó, eu vou terminar o 12 hoje, tá? Já fiquem avisados. Assim, ó, aqui, irmãos, é muito bom isso, eu vou precisar do mapa, tá? Doug, de novo. Os irmãos se espalharam por diversos lugares. Antioquia, deixa eu pegar o meu aqui de novo e mostrar para vocês. Antioquia está aqui. A Antioquia está entre as palavras Cilícia e Síria, na parte que está em verde ali, um pouco acima na Galileia, vamos dizer assim, né? Perto daquela ilhazinha rosa que é Chipre. Tá? Isso, digamos assim, à direita do mapa de vocês. Tá? Então, ali, irmãos, em Antioquia, formou-se uma igreja mais, eu não sei se cosmopolita é a palavra, mas mais aberta. Mais aberta, isso. Aberta ao novo, né? E sobre ser aberta ao novo, eu queria ler o versículo 20 com vocês, que para mim ele tem um valor bem grande. Olha aqui, ó. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, seguro Chipre, e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Irmãos, essas pessoas, elas não eram de Jerusalém, alguns pregavam somente aos judeus, como diz no versículo 19. No 20 fala que alguns, porém, que eram de Chipre e de Cirene, eles já pregavam para todo mundo, o pessoal que era grego e tal. Por que isso, irmãos? Chipre é essa ilhinha cor-de-rosa, já falei para vocês do Chipre, hoje ela é dividida, metade é da Turquia, eu acho, e a metade é da República do Chipre. É um lugar bem bonito, inclusive hoje em dia. E o Chipre era um lugar fora da Judéia e também Galileia, né? Samaria, que daí Samaria também já tinha um preconceito, mas vamos dizer assim, dos judeus ali, já era um lugar de fora. Então, esse irmão do Chipre, com outro irmão de Cirene, que é lá embaixo, essa parte do norte da África, que hoje é a Albânia, ali está como, Albânia não, Líbia, que está como Cirenaica, tá?
Ali em cima tem um pontinho preto escrito Cirene, tá? De onde veio o Simão que carregou a cruz, o Simão Cirineu, né? Então ali é Cirene, completamente fora da Judéia, entendeu? Isso é norte da África, gente. Hoje é Líbia, mais um pouquinho ali tem Egito, tal, e embaixo tem não sei o que, Sudão. Gente, isso é África, é outra coisa. Então esse tipo de pessoa, ficou bom agora para mim aqui, ficou dividido em 3 assim, bem top. Esse tipo de pessoa, queria que vocês me entendessem isso, que já é de fora, que foi acolhido. Normalmente, quando se tem esse sentimento, a gente vira alguém mais misericordioso. Quando eu entendo que eu também fui alcançado por causa da misericórdia, normalmente eu fico mais misericordioso. Isso eu não posso deixar, eu não posso perder, que eu fui alcançado por causa da misericórdia. Vou dar um exemplo, nada a ver, talvez assim seja uma besteira que eu vou falar aqui, mas talvez seja uma virtude, não sei, tá? Talvez tu leve isso para tua vida. Nada, eu falei nada a ver, não vai dizer nada a ver. Ó, tu tá num trânsito cheio de trânsito, tá? Numa avenida, o Doug botou bem grande o mapa aí. Tá assim pra galera? Ah, tá. Tá bom, dá pra ver, é só querer. Tu tá num trânsito, bem trânsito mesmo, na preferencial, tu tá na preferencial. Tem um monte, faz esse teste e tu vai ver que é assim. E tem um monte de transversal, com um monte de carro querendo entrar nessa preferencial que tu tá, que também já tá lotada, tá devagar. Opa, peraí. Já tá devagar, tá ali a passos lentos. Aí tu dá uma paradinha e deixa um carro entrar na tua frente. Tu pode ter certeza, só se ele for muito ruim de coração, ele vai deixar alguém entrar na frente dele. Entendeu? Porque ele pensa o quê? Cara, alguém abriu para mim. É instintivo isso aí. Alguém deixou daí ele deixa outro. Por quê? Para começar, ele não estava naquela fila grande da preferencial que tu estás há mais tempo, né? Então, para ele aquilo não é tão custoso deixar alguém entrar na frente como é para ti, que deixou por né? Teve uma luz divina aí, deixou alguém entrar na frente, deu um lugarzinho, tal, aquela amizade, enfim, né? Aquela boa ação, isso. Aí essa pessoa, irmãos, ela fica mais, ela deixa alguém entrar na frente dela também. Por quê? Porque é instintivo isso. Eu recebi a misericórdia de alguém, eu vou deixar alguém também entrar na minha frente. Tem um caso ou outro que não deixa, mas a maioria deixa. Então, irmãos, a gente tem que ter esse espírito. Eu também peguei o bonde andando, é isso. Sabe? E não de alguém que estava na fila lá de trás, porque eu estou aqui desde muito tempo e eu não vou deixar, né? É mais ou menos quando a gente está na igreja há 20 anos, aí entrou um irmão agora e está sendo mais abençoado que eu. Como? Mas da onde, né? Eu estou aqui há tanto tempo, o irmão já foi mais abençoado que eu em 20 anos, né? E é aí que está o evangelho, que não tem essa, né? E ele vai ser abençoado e eu tenho que ficar feliz e eu tenho que abençoar também e se eu ficar chateado, o problema é meu, né? Porque Deus é assim, pronto. É igual aquele lá que um trabalhou 8 horas e outro trabalhou só 1 hora e ganhou a mesma coisa. Mas o dinheiro é de quem, querido? É do patrão. Ele faz o que ele quer. Se ele quiser pagar igual, ele paga igual. Então, é para a gente aprender a ter misericórdia pelo outro. Quando a gente fica, às vezes, meio cascudo, a gente vai perdendo um pouco isso. É muito ruim, irmãos. É bom eu sempre estar lembrando de onde eu saí, quem que eu era e quem eu ainda sou, né? Porque eu continuo fazendo besteira, continuo sendo pecador. Não é que eu virei assim, né, um ser elevado, né? Então, irmãos, a gente não pode perder isso, né? O olhar de misericórdia para o outro. Então, quando fala aqui, ninguém me falou isso, mas eu li aqui e eu fico tentando achar coisa, né? Eu li aqui e pensei, cara, quem é que estendeu a mão pro gentil? Os caras de Chipre, os caras de Cirene. Por quê? Porque também foi estendido a mão para eles. Não são judeus de origem, né? Judeus com pedigree, né? É gente que foi alcançada. Então, se eu fui alcançado, eu tenho que alcançar os outros, eu tenho que ser feliz com o alcance dos outros, eu tenho que ter esse olhar de misericórdia também. Tomara que tenha me entendido. Presta atenção nas próximas vezes. Faz assim, ó, deixa alguém passar na tua frente, faz um teste e tu vai ver se essa pessoa não deixa outra entrar também.
Por quê? Porque é assim, é quase que uma corrente do bem, tá? Então, se está na igreja há 20 anos, eu estou há 23, esse ano vai fazer 24 anos. Eu tenho que cuidar para não achar que eu sou alguma coisa, porque eu já estou aqui há 24 anos, grande coisa, né? É a mesma, se alguém entrar agora, tem o mesmo direito de entrar no céu que eu, se não tiver mais, porque, né, tá fresquinho ali, tá no primeiro amor, tá mais assim apaixonado. Então, irmãos, a gente tem que cuidar com a nossa atitude. Às vezes a gente, né, enfim, é tão cuidadoso com as coisas que quando alguém assim erra, a gente pensa, poxa, meu Deus, mas não, irmãos, tá todo mundo tentando, né? É claro, precisa chamar atenção, precisa repreender, porque quem ama, cuida, né? Ou quem ama, repreende. É isso aí, faz parte. Mas eu não posso excomungar da graça só porque eu achei que ele não é merecedor. Não funciona assim. Tá bom? Tá, no trevo sempre... o Azef, no trevo sempre deixo 10 carros. Oxa! É minha cota, eu deixo 10 e o resto espera. Meu Jesus. Então tu é muito misericordioso, Asa. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. A mão do Senhor estava com eles, claro, porque eles apresentaram misericórdia para os outros e muitos se converteram ao Senhor. Crendo, se converteram ao Senhor. Tá. Aí, irmãos, 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Cara, escolheram o melhor cara para esse assunto que eu estou falando com vocês. O cara mais misericordioso, o cara mais... O nome Barnabé, irmãos, o nome dele é José, tá? Não é Barnabé. É José? José. É José, será? É José. Barnabé é filho da consolação. É o cara, o consolador, o cara que quer todo mundo perto, que acredita em todo mundo, que acha que tem jeito. Ele achou que Saulo tinha jeito. Quando todo mundo rejeitou e ficou meio assim, ei, peraí, converteu? Como assim converteu? O cara estava querendo matar a gente até ontem. Barnabé foi lá e abraçou, e alcançou, e consolou. Agora é Barnabé que vai lá para Tarso atrás dele, depois de muito tempo. Vocês veem que a gente não fala de Paulo desde o capítulo 9, né? Aí Lucas teve um lapso aí de memória e não, vou falar de Pedro agora. Falou de Pedro e de outras coisas ali e agora vamos voltar para Paulo, agora no versículo próximo aí. Então, Barnabé que vai lá. Barnabé que quis levar João Marcos quando houve a briga entre Barnabé e Paulo. Paulo falou, ó, Paulo, hein? Já fez burrada, já deu atraso na nossa primeira viagem, não vamos levar porque vai incomodar de novo. Barnabé falou, não, cara, vamos levar, o que tem? Tipo assim, todo mundo erra, né? Aí discutiram de um jeito que se separaram, Barnabé foi com João Marcos para Chipre e Paulo pegou Silas e foram para a segunda viagem missionária. Então, irmãos, a gente precisa ter esse coração de Barnabé, coração de consolador, né, de filho da consolação. Isso era um apelido. Já pensou ter o apelido de ser Barnabé? Ah lá, o João Barnabé, né? Sei lá, o Asaf Barnabé, o Luiz Barnabé. Legal pra caramba. O Frank Barnabé. Acho que, né? Próximo que vocês tiver um menino aí, podia botar Barnabé, né? Massa. E, continuando então, tendo ele chegado, tá? O 24, porque era... Tá, vou ler o 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Ou seja, era filho da consolação, mas também dava uma chamada. Também o consolo é isso, na verdade, né? Teu bordão e teu cajado me consolam. Então, consolo na Bíblia quer dizer, ó, trazer para perto, dizer, ó, o caminho é esse, né? É o cajado da Bíblia, do pastor. O Asaf botou Bruno Barnabé. Eu acho o Bruno bem com cara de Barnabé mesmo. Que massa. Tá. Não o Bruno Santos, o Bruno Silva, o Bruno da Bia, não o outro Bruno. Mas o outro Bruno também pode ser, porque que não, né? A gente não se conhece tanto, quem sabe é a mesma coisa. Ali, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Ele foi lá, pegou Saulo e olha o 26. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos.
Então, ele foi lá, pegou o Saulo e sabia que com certeza Saulo tinha o que oferecer, trouxe Saulo para Antioquia, essa igreja mais aberta, como falei, e aí, irmãos, eles ensinaram durante um ano ali, e ali eles foram, acredita-se, né, que apelidados de cristãos, que seria meio que uma zoeirinha assim, né, como se fosse assim os mini ungidos, né? Mas o negócio pegou, né? Até hoje nós somos mini ungido. E tá certo mesmo. Nós não somos ungido, nós somos mini ungido, né? Olha lá ainda. Então é isso aí. O cristão, para mim, eu acho que devia ser cristinho, já falei isso, né? E não cristão, que cristão parece que é maior que Cristo, né? Mas enfim, é isso aí. Gente, vamos para o 12. Vou pular o Ágabo, tá? O profeta Ágabo. E vamos para o 12. Vamos ler o que no 12, meu Deus? Acho que eu vou fazer um resumo só falando, né? 10 para as 9. Deixa eu ver o 20 ao 24. Morte de Herodes, tal, não sei o que. Assim, ó. Começou uma perseguição de Herodes Agripa I. Falando um pouquinho de Herodes, bem rapidinho. Herodes, esse aqui é neto do Herodes que mandou matar os pequenininhos, os bebezinhos, tá? Lá quando Jesus nasceu. Aquele era Herodes o Grande. O Herodes o Grande teve 4 filhos. Herodes Herodes Antíoco, Filipe, Herodes, esqueci o outro, e Aristóbulo. Aí Aristóbulo, que não é mencionado na Bíblia, somente pelos historiadores, teve um filho chamado Herodes Herodes era um título, tá? Agripa I, né? Seria isso. Aí então, Agripa I, que é esse Herodes que vamos falar agora, era filho de Aristóbulo, que era filho de Herodes. O Herodes lá atrás, o grande, morreu, e aí formou-se a tetrarquia de Herodes, que são os 4 filhos de Herodes. Cada um ficou com uma região, né? Um com a Judéia, outro com a Galiléia, e por aí vai. E outro com a Pérea, né? Eu não me lembro muito bem assim, mas teve aquela situação de João Batista, né? Que era Herodes Antíoco que mandou matar João Batista, porque Herodes Antíoco... eu acho que é isso, tá? Antipas, tá? Herodes Antipas tinha um caso com a Herodias, que era mulher de Herodes Filipe. E aí João Batista começou a denunciar, e aí Herodes Antipas mandou matar João Batista, tá? De tudo aí, acho que o melhorzinho era o Filipe, tá? O que a mulher, né, não era fraca. Assim, aí esse aqui é filho do Aristóbulo e ele, perturbadíssimo, mandou matar Tiago, irmão de João, e logo depois mandou prender Pedro. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aqui fala em um versículo que Tiago foi morto a fio da espada, ponto, né? E depois reserva outros 15 versículos, sei lá quantos, para falar que Pedro foi perseguido e preso, e a igreja orou, e ele foi liberto e tudo mais. Então a gente vê no próprio Lucas dando mais ênfase para uma perseguição a Pedro, que nem chegou a morrer nesse momento, do que a morte de um outro. Isso é uma reflexão que eu tive sozinho, assim, né? Achei injusto isso da parte de Lucas. Tinha que falar mais de Tiago que morreu já, né? E, enfim, falou só uma coisinha de nada ali. E de Pedro que estava sendo perseguido, foi preso e tal. Falou um monte, né? Enfim, Tiago foi preso. Tiago foi morto. Pedro foi preso. A igreja orou. Pedro foi solto, né? Pelo Senhor da prisão. O que eu queria falar para vocês com relação a isso? É bem difícil que eu vou falar agora, mas o mesmo Deus de Pedro que o libertou da prisão é o mesmo Deus de Tiago, né? Que ganhou só um versículozinho ali, coitado, né? Irmãos, não quer dizer que se Deus não fez, Deus não era com ele. Porque a gente vê muito aqui, né? Não, e Pedro foi liberto da prisão, e ele chegou lá no cenáculo onde estavam reunidos, chamou, a menininha veio, ficou tão feliz e nem abriu a porta, voltou lá e falou. Aí eles que estavam orando pela libertação de Pedro não acreditaram que Pedro, porventura, estaria liberto, né? Parece a gente, né? A gente ora mais assim,
acho mesmo que não vai acontecer, mas vou orar, né? Então era isso que, que estava fazendo. Então, assim, esse Deus que abriu as cadeias, que libertou ele, de Pedro, da guarda de 16 soldados, né, dos quais ele estava acorrentado em 2, né? Como é que Deus fez isso? Não sei. Sei que Pedro foi saindo e os portões iam abrindo, assim, igual portão automático. Não existia, irmãos. Né? Lógico. E os portões iam abrindo, assim, ó. Irmãos, isso é muito, muito. Mas esse mesmo Deus fez Tiago morrer degolado, pronto. Assim, com 0 detalhes, né, da parte de Lucas. Toda hora a gente vai saber como é que ele foi morto mesmo, né, os detalhes, assim. Então, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus também, já diria aquela música. Então, esse evangelho triunfalista que a gente escutou, né, ainda se escuta, mas eu acho, posso estar errado, que tem diminuído e tem mais pessoas pregando a verdade. Ele não está com nada, porque não é verdade. Ele não é a verdade. O evangelho triunfalista não é a verdade, porque se esse Tiago, irmão de João, que andou coladinho ali com Jesus, de Pedro, Tiago e João, é esse Tiago, esse morreu ao fio da espada. E quem somos nós? O que tu acha que vai acontecer com a gente? Entendeu? Então não tem privilégio, não, porque agora eu sou cabeça, não sou cauda e tudo mais, e nada de mal vai me acontecer. Não quer dizer não, né? Não quer dizer. Então, Deus não é quadradinho, engessadinho. Pode ser que ele livre, pode, oramos por isso. Né? Mas se ele não livrar, não deixou de ser Deus. Ah, não aconteceu com o irmão, mas não deixou de ser Deus. É aquela coisa que é difícil de pregar, porque quando chega na gente, a gente se abala, né? Quando uma coisa muito ruim acontece com a gente pensa, poxa, a gente às vezes não fala, né? Mas pensa, poxa, Senhor, por que, Senhor? O que eu fiz, né? Mas o sol nasce para o justo e para o injusto, a chuva também, né? A tempestade também, o El Niño também, né? Vamos orar para que não venha, né? Como estão prometendo, mas se vir, Deus ainda é Deus, não mudou nada, tá? Ó, vamos ver uma contribuição que o Roberto deu aqui pra gente. Isso é muito louco, mas é a mais pura verdade. O importante é que em nossa vida venhamos a glorificá-lo, sendo liberto ou morto. Glória a Deus. É isso mesmo, esqueci até disso. A gente tem que glorificar, ou num caso ou no outro, né? Que é para isso que nós estamos aqui. Então, irmãos, vamos deixar de ficar questionando tudo toda a vida, porque a gente é assim, né? Por que eu não tenho se o vizinho que nem busca, que nem crente é direito, tem, né? Porque essa não é a medida, irmão, de proximidade com Deus. Por mais que a gente hoje tenha tentado, né? Estão tentando mostrar para nós que isso é a medida, isso é termômetro. Ah, o cara é bem sucedido, deve estar próximo de Deus. É mal sucedido, deve estar em pecado, né? Não existe isso, irmãos. Não existe isso, né? Quer ser bem sucedido? Vai, trabalha, estuda, faz o teu melhor, capricha, não sei, seja exemplo. E se der, amém. Se não der, amém também, né? Mas você pelo menos tentou. Agora, tudo agora é culpa de Deus. Gente, então o que eu queria falar, eu acho que era isso, tá? Então, desse grande trecho do 12, nós estamos quase terminando, tá? Desse grande trecho fica duas coisas. Se libertar é Deus, se não libertar e morrer também é Deus, tá? E outra coisa, se orar, acredita que vai acontecer, querido, né? Se não acontecer, aí é outra coisa, né? Mas a gente é assim, a gente ora, mas quando acontece a gente pensa, não pode, não deve ser verdade, né? Não, se você orou, que era o caso ali, né? Eles orando, Senhor liberta, Senhor liberta, Senhor liberta. Aí veio a menina, que eu esqueci o nome dela, que eu nem sei se ela tem nome, e disse, acho que tem nome, né? Ah, agora não me interessa. A menina, gente, Pedro tá livre. Ah, para, tá louca? Gente, Senhor, liberta Pedro. É mais ou menos isso que eles fizeram com ela. E ela deixou Pedro lá fora. E aí Pedro entrou, falou, e eles, cala a boca. Quieto. E aí foi mais ou menos isso. Se eu conheço Pedro, foi isso que ele fez. Cala a boca todo mundo.
E aí ele pegou e fugiu dali, porque ali provavelmente era o primeiro lugar que Herodes ia procurar Pedro, porque tudo era no cenáculo, né? O Espírito Santo desceu no cenáculo, a ceia foi no cenáculo, os irmãos se reuniam no cenáculo, e é tudo na casa da mãe do Marcos, né? Do João Marcos. Então ali era o lugar que o Herodes ia procurar Pedro. Então aí no fim ele saiu dali, né? Vamos para o 20 ao 24 e vamos finalizar. Vamos lá. A morte de Herodes é o meu título aqui, tá? Esse é o Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, filho de Aristóbulo, tá? Vocês não vão lembrar de nada disso depois, mas tudo bem. Versículo 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Vamos. 25. Barnabé e Saulo, cumprida a missão, voltaram a missão de levar mantimentos para Jerusalém, tá? Depois eu falo sobre isso, se for o caso. Voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Tá? Então, assim, aqui foi a morte do Herodes, porque Herodes eles tinham uma divergência com a galerinha de Tiro, que foi aquela cidade que eu mostrei para vocês, está ali enfim, no litoral. Aí, esses de Tiro conseguiram uma audiência com Herodes. Eles falaram com o Blasto, que era camareiro, que era tipo assim um servente do próximo do Herodes. E aí, Blasto conseguiu uma audiência, uma reunião com eles. Conversaram. Por quê? Porque o domínio de Herodes é o que abastecia Tiro. Então, eles não queriam inimizade com Herodes. E a inimizade que tinham, não sei porquê, vocês pesquisem se quiserem. Mas, enfim, eles queriam fazer as pazes com Herodes porque era do interesse deles, tá? E aí Herodes marcou uma reunião, e aí começou a falar, e eles começaram a glorificar Herodes, né? Puxar o saco do Herodes. A Bíblia diz que ele morreu, né? Por quê? Porque ele não deu glória a Deus. E aí fica já um ensinamento pra gente, toda vez que a gente for engrandecido ou elogiado por alguma coisa, a gente deve remeter essa glória ao Senhor, né? Aqui a Bíblia diz aqui que ele morreu e foi comido de vermes. Não sei se naquele mesmo instante, se depois debaixo da terra, não sei. Não sei como é que foi a morte, não sei nada. Só sei que foi assim, né? E aí, irmãos, a gente precisa dar glória a Deus. Toda honra e toda glória a Deus. Aí, se a gente é alguma coisa, se é que é, né? É por causa do Senhor, é por causa da misericórdia dele, é porque ele nos capacita, nos instrui, nos forma. Amém? E aí a Bíblia diz no 24, assim que entretanto, tipo assim, apesar disso tudo, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E isso é grande, irmãos, isso é maravilhoso. Tiago morreu, Pedro foi preso, foi solto lá na frente, morreu. Herodes, que não glorificou a Deus, morreu, mas a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Crescia no sentido de conhecimento, de mais pessoas conheciam, não é que a palavra ficava maior, né? As pessoas iam conhecendo mais e se multiplicavam. Então, que até hoje está acontecendo isso, está se multiplicando na minha vida, na tua vida. Estamos aqui hoje, 2026, né? 2026 anos, sei lá, 2000 anos depois, vamos dizer assim, mais ou menos, conversando sobre essa mesma palavra, esse mesmo conteúdo. E perceba, irmãos, como nós somos privilegiados. Não sei o quanto vocês têm noção disso, né? Claro que a maioria tem, mas às vezes assim a pessoa está ali, né? Está um pouco assim à parte e não tem essa noção. Irmãos, nós somos muito privilegiados por estar conhecendo essa história e o Deus dessa história. É interessante que a pessoa que
escreveu isso, né, enquanto alguém que inspirava, vive conosco, vive dentro de nós, nos ajuda, nos instrui, nos explica. Então nós temos um tesouro muito grande em nossa mão, que às vezes a gente usa, às vezes não usa, né? Então que passemos a usar mais, né? Tá bom, queridos, eu queria só então finalizar nosso momento aqui, né? Dizendo que a partir daqui eles voltam para Antioquia, essa igreja base, posso assim dizer, igreja base missionária, porque dali é que vai sair as missões, né? E já levam João Marcos, que vai fazer parte da primeira viagem missionária, que é aqui no capítulo 13 em diante, Barnabé, Saulo e João Marcos, tá? E aí nós não vamos continuar, porque já temos, como falei, um estudo que eu fiz há uns 4, eu acho, anos atrás, sobre as viagens missionárias, Paulo e as viagens missionárias, que é exatamente do 13 até o fim. Então já temos um estudo sobre isso. Se você nunca viu, ou se deu vontade de ver de novo como é que essa história continua, né? Temos na nossa playlist, vai lá na abinha playlists, procura esse estudo, Paulo e as viagens missionárias. Depois, quando for ajustar o vídeo aqui, vai estar também aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, queridos. Eu estou feliz por esse tempo, né, que passamos juntos. O Asif, que cedo é também, eu sempre vou meio lá na frente, né? Feliz por esse tempo que passamos juntos, por ter aprendido mais, por ter visto coisas que eu não tinha visto ainda. Por quê? Porque quando a gente estuda, a gente vai, né, esmiuçando. Isso é muito valioso, né, para a palavra de Deus. Então, que a gente continue assim, né, procurando, estudando, querendo saber mais, aumentando a nossa curiosidade a respeito das coisas do Senhor. Tá bom, queridos? Eu acho que hoje vou finalizar com uma oração, nunca faço isso, mas vou fazer para nós concluirmos nesse nosso momento. E se você não viu algum dos episódios, vá lá atrás, volta e vê para entender bem toda essa linha, né? E só então, antes de orar, só concluindo aqui, esse é o começo da nossa história, irmãos. Esse é o começo da igreja, né? Como eu falei no primeiro, principalmente, que não era perfeita, irmãos, não era. A gente romantiza achando que, meu Deus, eles ficavam só orando. Não, irmãos, foi um tempo. Depois eles foram fazer outras coisas, eles foram para a guerra, para a missão, e foram trabalhar alguns, enfim, né? Então não é a igreja que fica só todo dia, 24 horas por dia orando e clamando, chorando. Não. Nem é isso que o Senhor quer da gente, Ele quer que a gente anuncie, né? Então, essa igreja, como eu estava dizendo, que não era perfeita, mas que é a nossa história, que é a nossa igreja, que é quem somos até hoje, imperfeitos, mas tentando fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Vamos orar então? Senhor Deus, te agradeço por esse momento, por essas 4 noites que estivemos juntos. Eu glorifico ao Senhor por todo esse ensinamento que o Senhor tem nos trazido. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, no nosso modo de ver as coisas. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos mostre como o Senhor nos alcançou, quanta misericórdia o Senhor teve de nossas vidas, para que também nos tornemos misericordiosos, Senhor. Não esqueçamos, Senhor, disso, desse assunto, dessa parte que é a misericórdia, que é a tua graça, que é a tua mão estendida, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a sermos assim, que nós possamos sermos crentes sempre com esse primeiro amor, sempre com essa mentalidade assim avivada, Senhor, refrigerada, posso dizer, né? E não aquela coisa mofada, não, Senhor, que possamos estar sempre buscando na Tua Palavra, no Teu ensino, Senhor, no Teu Espírito Santo, o que Tu tens para nós hoje. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos por cada família, cada casa, e que o Senhor grave essas palavras na mente de cada um. Em nome de Jesus. Obrigado, queridos, pela companhia, e a gente se vê num próximo estudo.